E o problema é esse, é que nós vivemos uma geração de fast food, né? As pessoas, elas querem as coisas tudo prontas. Elas querem as coisas já mastigadas, né? Hoje, quanto mais rápido as coisas acontecerem, melhor. E quanto menos a gente se esforçar para ter as coisas, melhor ainda. Eu estava pensando hoje a respeito da palavra sucesso. Porque hoje muito fala assim sucesso, né? Eu quero obter sucesso, quero alcançar o sucesso, eu quero ter sucesso, eu quero ser bem sucedido. E nesse afã de ter sucesso, as pessoas, elas acham que sucesso acontece do dia para a noite, né? E sucesso é ser bem sucedido em alguma coisa. E a questão do estudo, ela é a mesma coisa. As pessoas, elas querem muitas coisas prontas, né? Elas querem que as coisas aconteçam de forma sobrenatural. Elas querem dormir burro e acordar inteligente, né? Eles querem dormir pobre e acordar rico, porque tudo hoje se tem fórmula do sucesso, fórmula disso, fórmula daquilo. E a gente precisa entender que nada acontece por acaso. Então, tudo que nós buscamos aprender em Deus, tudo isso gera em nós um esforço. A Bíblia diz assim que o reino de Deus, ele é ganhado por esforço, por força, né? O reino de Deus, ele precisa da nossa disposição para isso. A gente sabe que hoje é o dia das mães, né? Mas eu já passei o dia com a minha mãe. Não preciso passar o dia todo com a minha mãe, porque eu já passo 364 dias do ano com ela. Então hoje eu só almocei com ela e eu tenho o meu compromisso com Deus, né? Então é muito importante a gente entender isso, que isso faz parte de um processo de maturidade. Quando eu entendo qual é o propósito de Deus para a minha vida e para o que Deus me chamou, para o que Deus me escolheu para ser no reino. Então hoje eu quero um pouco falar a respeito de Paulo, de uma fala de Paulo que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. A gente pensar um pouco a respeito disso. A gente ouve muito falar nesse tempo de maturidade. Essa palavra maturidade, ela tem estado em evidência nesse tempo. E até eu falei para o pastor Daniel, né, quando a gente estava discutindo a respeito do tema, eu falei de maturidade da imaturidade para a maturidade. E aí ele falou, daí ele já, na visão mais estudioso dele, ele já falou, não, deixando de ser menino para se tornar varão. Mas Paulo, ele tinha uma preocupação quanto a isso. Paulo, ele tinha uma preocupação em levar as pessoas a maturidade, a um entendimento de quem é Cristo. As pessoas, elas sofrem de forma grandiosa nos dias de hoje, porque elas não conhecem a palavra. E a gente tem um entendimento errado do que é conhecer a palavra. Eu fiz 4 anos de teologia, né, o pastor Daniel, o profeta Marinês. Nós fizemos 4 anos de teologia, bacharel em teologia. Fiz 1 ano e meio de CTM, de Centro de Treinamento Ministerial. Dei também aulas por 6, 7 anos de evangelismo, eclesiologia e algumas outras matérias. Então, conhecer a Bíblia, a questão de estudo é uma coisa. Agora, conhecer a Bíblia como verdade absoluta de Deus é outra coisa. Porque tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia no grego, no hebraico, no aramaico, mas não tem aplicabilidade na vida dela. As pessoas, elas conhecem. Eu conheço uma pessoa que uma vez ele falava assim: eu sei pregar muito bem. E ele pregava muito bem, mas ele falou: eu não consigo pregar de forma aplicativa. Eu não consigo dizer para a pessoa como ela tem que aplicar a palavra na vida dela. Então ele conhecia a profundeza da Bíblia na questão do grego, do hebraico, do aramaico, mas nas coisas simples, na aplicação da Bíblia de forma simples, ele não sabia. Eu não sei como aplicar algumas coisas na minha vida, ou não consigo aplicar essas coisas na minha vida. Então é importante a gente estudar a Bíblia de forma profunda, de forma a entender todo o contexto da Bíblia, é importante. Mas também é importante a gente entender que a gente tem que conhecer a Bíblia de forma que se aplique à nossa vida diária. Porque senão nós seremos meros conhecedores das Escrituras, mas não seremos bons praticantes dela. Então Paulo, ele fala aqui em 1 Coríntios capítulo 13, ele falando a respeito do amor, e ele diz assim, versículo 11:
Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Olha o que Paulo diz. Quando eu era menino, e Paulo falando a respeito do amor, falando a respeito dos dons, falando a respeito de coisas espirituais, Paulo diz assim: quando eu era menino eu tinha um pensamento a respeito de algumas coisas. Agora que me tornei homem maduro, eu já não penso como menino, não sinto como menino, não falo como menino. Por quê? Porque eu desisti de ser como menino. Eu busquei em Deus agora uma maturidade de viver as coisas segundo a palavra de Deus diz, de forma verdadeira e aplicativa. Porque a Bíblia, ela precisa ser aplicada na minha vida, na sua vida, todos os dias. Por isso que nós estamos vindo à igreja toda semana, nós vamos à igreja toda semana, ouvimos pregações todos os dias, compartilhamos da palavra a todo momento, para que de alguma forma a palavra de Deus ela gere em nós transformação. Por isso que a gente sempre fala assim: fique esperto, porque hoje você pode receber uma palavra que trará mudança para o seu futuro, né? Às vezes a gente ouve umas palavras e elas não caem muito forte assim, né? Não nos impactam, mas não tem palavra que a gente ouve que a gente fala: puxa, cara, isso peguei, né? Como tem uns que pegou essa, né? Tipo, meio umas palavras que a gente fala: meu, peguei, e se eu aplicar a partir daí na minha vida, muitas coisas diferentes acontecerão. Então Paulo, querendo levar a igreja de Coríntios a um amadurecimento, porque era uma igreja que já tinha ouvido da palavra, que já tinha recebido os dons de Deus, mas que ainda tinha algumas discussões, algumas dissensões, algumas brigas por coisas bobas. E Paulo, ele diz assim: olha, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu agia como menino, eu me portava de forma como menino, de forma imatura. Mas ao longo da minha vida cristã, eu fui entendendo algumas coisas em Deus que me deixou mais maduro, ou que foi aperfeiçoando em mim. E aí ele diz aqui assim, diga assim comigo: quando eu era menino. Então ele fala quando eu era, ou seja, ele já não estava mais na fase de menino, ele já estava numa fase madura. Então ele tem agora a responsabilidade de ensinar outros, e ele tem autoridade para ensinar outras pessoas. Nós só temos responsabilidade para ensinar outras pessoas quando nós entendemos quem nós somos em Deus. Eu só abençoo quando eu entendo que eu fui abençoado para abençoar. O que a Bíblia diz quando Jesus está falando a respeito da oração? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Venha a nós o teu reino, que nós possamos perdoar assim como nós somos perdoados, ou que nós sejamos perdoados assim como nós perdoamos. Não é isso que ele diz? Eu só perdoo a partir do momento que eu entendo o perdão. Se eu não entender o perdão, eu não perdoo. Se eu entendo o perdão de Cristo na cruz, eu entendo que todo o perdão que eu preciso liberar para o meu próximo é diminutivo perto da grandeza do que Cristo fez por mim. Então Jesus, ele ensina ali no modelo de oração, ele fala assim: você só será perdoado se perdoar. Se você entender o princípio do perdão, o perdão do Pai será efetivo na sua vida. Se você não entende o perdão da cruz, o perdão do Pai não será efetivo na sua vida, e você não vai conseguir perdoar ninguém. Aí da mesma forma, Paulo então agora ele está dizendo assim: olha, eu tenho a responsabilidade de ensinar. Por quê? Porque eu aprendi. Então eu tive um tempo de menino, todos nós temos um tempo de menino, mas o nosso tempo de menino ele não pode durar por muito tempo. Tem gente que é eterno menino, e no menino eu não estou dizendo na simplicidade de viver, menino na imaturidade, menino na forma imatura de se portar. Não estou dizendo na vestimenta, ainda que eu não acho muito legal, né? Tem às vezes cara de 60 anos que é nada contra, né? Mas cara às vezes de 60 anos põe bermudão, brinco e anda de skate embaixo do braço. E aí, mano, né? Ainda quer usar os linguajar bem antigo ainda, né? Não tem problema ter um estilo de vida, desde que a mentalidade e o se portar não seja de acordo com o menino. Porque a minha esposa, por exemplo, ela não casou com um menino, ela casou com um homem.
e ela espera que eu tenha atitudes de homem dentro da minha casa. Porque se toda hora que tiver um problema dentro da minha casa eu falar para minha esposa, espera aí que eu vou ligar para minha mãe, toda hora eu vou ligar para minha mãe, ela falou, eu casei com um homem ou com um banana? Vou ligar para minha tia, vou ligar para minha avó, vou ligar para meu primo. Fala, mas você não sabe resolver as problemáticas da nossa casa? Você parece um molecão, precisa ser conduzido. Por quê? Menino, ele precisa ser conduzido. Menino, ele precisa ser direcionado por alguém. Menino não sabe andar sozinho. Então Paulo fala assim, quando eu era menino. Então ele está falando de passado, eu já não sou mais. Eu tive o tempo de menino. Eu também tive um tempo de menino na fé. E aí falando de fé, né, da nossa vida cristã, eu já tive tempo de menino. Eu já tive tempo que eu discuti com pessoas por bobeira. Já tive tempo que eu bati a boca no Facebook com pessoas por bobeira. Já teve tempo que eu discuti com pessoa, discuti a Bíblia mesmo, de ficar, não, mas abra lá. E aquela mal bate-boca com a Bíblia na mão, com os dois, cada um com sua Bíblia, né? Não, abra lá, não, agora eu vou abrir, abra lá. E ó, toma esse versículo, e toma esse versículo. E aí depois a gente para e fala, mas o que a gente está discutindo? Se tudo fala da palavra. Eu já fui menino na questão de denegrir imagem de pessoas, e confesso isso aqui nessa noite. Denegrir imagem de ficar falando mal de pessoas, coisas que não acrescentaria valor algum ao assunto ou ao momento. Então Paulo fala assim, quando eu era menino, aí ele diz assim, olha o que ele vai falando aqui, né? Quando eu era menino, eu o quê? O que ele fala aí? Eu o quê? Falava como menino, porque o meu falar denuncia o que está no meu coração. Jesus fala assim, a boca fala o que está cheio o quê? O coração. Você quer conhecer uma pessoa? Converse com ela. Você quer conhecer uma pessoa? Sente à mesa com ela para conversar. Tem pessoas que a gente senta à mesa para conversar e a gente ficaria horas e horas conversando com aquela pessoa, porque ela só tem coisas que agregam valores à nossa vida. Não é? Agora tem pessoas que você senta para conversar que você fica assim, tem nada, só fala bobeira. Por quê? Porque a criança, ela fala de forma errada, na hora errada e do jeito errado. A criança, ela não sabe a hora certa de falar tal coisa. Talvez você que tem filho já foi desmentido alguma vez pelo seu filho. Você fala, não vim para a igreja porque estava chovendo. Aí o filho vira, não estava chovendo não. Por quê? Porque criança fala na hora errada. A criança, ela não sabe colocar as palavras de forma correta. Então Paulo fala assim, olha, quando eu era menino, o meu falar era de menino. Quando eu era menino, o meu falar denunciava quem eu era. Quando eu era menino, o meu falar dizia qual era da fonte que eu estava bebendo. Falando a questão de vida cristã, tem pessoas que você conversa horas e horas, ela não fala um minuto da Bíblia, não fala um minuto de Jesus, fala de tudo quanto é assunto, mas do que diz respeito ao reino não tem nenhum assunto. Por quê? Porque a fonte que ela está bebendo talvez não seja da fonte de água viva. E o seu falar denuncia que ainda é menino imaturo quanto às coisas do reino, quanto às coisas de Deus. Então, e quando Paulo aqui, ele está escrevendo isso, ele está combatendo a dissensão entre a igreja de Coríntios. Ele está falando, por que vocês estão brigando? Por que vocês estão falando como menino? Por que vocês estão discutindo como menino? Eu discutia, eu brigava, eu falava mal quando eu era menino. Quando eu era menino, o meu falar denunciava a minha maturidade ou a minha imaturidade. Tem um texto de Provérbios que diz assim, que o tolo com a boca calada se torna sábio ou se passa por sábio. Tem pessoa que ela é tão, se olhando ele parece tão culto, né? A hora que ele abre a boca você fala, nossa, que isso? Não tem nada que acrescenta de falar. Mas olhando eu pensei que era uma pessoa tão culta. Por quê? Porque o tolo de boca fechada, os outros vão pensar que ele é sábio. Eu falava sempre isso para um jovem, eu falava assim, fica de boca fechada, deixa os outros pensar que você é inteligente.
Não, eu falava, não, ao contrário, eu falava para ele assim: fica de boca fechada e deixa os outros pensar que você é burro. Ele falava: ô pastor, por quê? Porque se abrir a boca eles vão ter certeza, então deixa eles pelo menos pensando que você é. Porque ele só falava bobeira, ele não falava nada que acrescentava, ele falava coisas como um menino, falava as coisas fora de hora, de forma errada. E eu falava para ele: meu, fecha essa boca, você só fala na hora errada. Eu me lembro uma vez que eu estava com uns pastores, e ele chega e me solta uma no meio que eu falo: nossa, sabe aquele negócio, o filho envergonha o pai? Eu falei: fica quieto, não fala. Por quê? Porque Paulo ele fala isso: olha, quando eu era menino, eu falava como menino, o meu falar era de menino, eu não tinha muitas coisas a acrescentar, então tudo que eu falava expressava a minha imaturidade, expressava aquilo que era a minha vivência, uma vivência imatura. E hoje nós temos as redes sociais como agente de cobrança para nós, porque muitas vezes o nosso post no Facebook denuncia a nossa imaturidade. Às vezes, esses dias é interessante que eu estava ouvindo um pastor dizer que nós ganhamos pessoas para Jesus, assim como nós afastamos pessoas de Jesus pelos nossos posts de Facebook. Então Paulo contextualizando Paulo nos dias de hoje, ele falava assim: quando eu era menino, eu falava como menino, digitava como menino, postava como menino. Mas aí ele continua dizendo assim, ó: sentia, diga comigo assim, sentia. O que é sentir como menino? Fala de sentimentos. Paulo fala assim: os meus sentimentos eram sentimentos que expressavam a minha imaturidade. A minha esposa, ela sabe o quanto eu a amo, a minha esposa sabe o quanto eu a respeito, mas então ela já amadureceu. O nosso amor e a nossa fidelidade um para o outro já é maduro, não é de ontem para hoje. Nós temos 20 anos de casado, vamos fazer agora em novembro 20 anos de casado. Então nós já temos um amor maduro. Então eu falo algumas coisas para ela, ela entende o que eu quis dizer. Os sentimentos dela não está baseado nas emoções. O sentir como... Agora para a Rebeca eu falo algumas coisas que ela chora, porque ainda ela não tem a maturidade, não tem a vivência, não tem esse tempo que eu e a minha esposa temos. Então Paulo fala assim: quando eu era menino, eu sentia, os meus sentimentos eram de menino, qualquer coisa me chateava, qualquer coisa me entristecia, qualquer coisa me abalava. Eu ouvia uma pessoa falando mal de mim, ficava triste. Eu ouvia alguma pessoa falando mal da igreja que eu congregava, ficava triste. Eu ouvia alguma pessoa falando, me atacando, e Paulo fala: porque isso é sentimentos infantis. Já ouviu falar da geração mimimi? Que é a pessoa que mimimi, você não pode falar nada, que faz bico. Então Paulo, isso é coisas de menino. Paulo, expressões de imaturidade. Por quê? Porque a partir do momento que eu entendo quem eu sou em Cristo, eu preciso buscar um amadurecimento, né? Eu já contei isso aqui algumas vezes, mas quando iniciamos a igreja em Bertioga, as pessoas não nos queriam como pastor em Bertioga, porque já tinha uma pessoa que dirigia a célula lá em Bertioga. Então nós meio que caímos de paraquedas lá como líderes na célula de Bertioga. E nos dízimos e ofertas, quando algumas pessoas iam levar dízimos e ofertas ao altar, dentro do envelope elas colocavam um bilhetinho. E aí o tesoureiro vinha lá e falava assim: ó pastor, eu nem era pastor ainda, era obreiro à frente da igreja, ó, tinha mais 2 bilhetinhos no envelope de dízimo e oferta. E eu pegar um bilhetinho e estava escrito assim: nós não te queremos como pastor nesse lugar, some daqui, você nunca foi, nunca será nosso pastor. Ainda eu era um menino, aquilo lá me matava. Eu ia embora para casa chorando, eu ia embora para casa entristecido, porque os meus sentimentos eram sentimentos imaturos. E eu sabia quem tinha escrito aquilo, porque eu conhecia a letra. No outro culto a minha vontade era fuzilar a pessoa, era matar, era chamar no canto. Mas não, aí eu tinha atitudes de menino, porque eu sentia como menino. O que eu fazia? Ficava de bico.
Aí não cumprimentava a pessoa passava do meu lado, eu fingia que não via. A pessoa falava, não estou nem aí para você, você não quer meu... Por quê? Porque isso são sentimentos de menino, sentimentos de homem maduro. Falou mal de mim? E aí, tudo bem? Tranquilo? Sabendo que está falando mal de mim, fica tranquilo que eu vou melhorar. Homem maduro. Agora a menina fala, estou de mal. Aí depois de um tempo, vamos ficar de bem de novo? Então Paulo fala isso, quando eu era menino, eu sentia, os meus sentimentos eram imaturos, mas a partir do momento que eu fui amadurecendo em Cristo, todos esses meus sentimentos de imaturidade foram sendo anulados pela maturidade da cruz. Então essas coisas não me afetam mais, ou não me afetavam mais. Por quê? Porque eu comecei a entender quem eu sou em Cristo. E Paulo, dizendo aos Coríntios, ele estava querendo ministrar o coração daquela igreja, dizendo assim, se eu for me chatear por tudo que vocês fazem, pela ingratidão de vocês, pela falta de posicionamento de vocês, eu já tinha sumido no mundo. Mas quando eu era menino, eu falava como menino. Quando eu era menino, eu sentia como menino. Agora eu sou um homem maduro. Eu tenho um amigo que ele tem uma função pública, e quando escrevem no Facebook a respeito dele, ele coloca assim, machão você, né? Mas no começo, daí ele fala, daí ele deixa o telefone e fala, me liga pra gente conversar. Mas no começo, sabe o que ele fazia? Ele tinha um post lá no Facebook que falavam mal dele. Ele ia lá na casa da pessoa que falou mal dele, batia na porta. Oi, tudo bem? Então eu vi o que você postou a meu respeito no Facebook, eu queria vir conversar com você, esclarecer. A pessoa tremia toda na base. Então o homem maduro, ele enfrenta as pessoas, e ele enfrenta as situações de frente. Então Paulo estava querendo gerar um amadurecimento nos Coríntios, na igreja de Coríntios. Vamos ver, vocês precisam ser maduros, vocês precisam me ajudar a fluir e a estabelecer o reino. Eu preciso me cercar de pessoas que buscam uma maturidade, porque essas ações eram quando eu era menino. Aí ele fala assim, sentia como menino. Ele fala o quê? Pensava, diga comigo, pensava. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Paulo pensava como menino. O que é pensar como menino? É pensar em coisas que não agregam valor nenhum. É pensar em coisas que vão me deixar cada dia mais para baixo. A Bíblia fala no livro de Filipenses capítulo 4, se tem alguma coisa que nós precisamos pensar, temos que pensar nas coisas que são do alto. Se alguma coisa tem que encher o nosso pensamento, sejam as coisas que são do alto, coisas boas. Colossenses 3, Paulo diz, escrevendo à igreja de Colossos, ele fala assim, se você já ressuscitou com Cristo, pense nas coisas do alto, aonde Cristo está assentado. Não pense nas coisas da terra, não pense nas coisas desse mundo. Por quê? Porque senão você pode demonstrar imaturidade. E para que você demonstre maturidade, foque todo o teu pensamento na cruz e no que Jesus passou na cruz. É interessante que a gente olha para Jesus, um homem com 33 anos de idade, que tinha uma maturidade esplêndida. Jesus tinha homens que o protegiam fisicamente. Quando Jesus estava sendo preso, Pedro foi lá, tirou a espada. Jesus poderia ter dito, é isso aí galera, começou a revolução, vamos para cima, tem homens com espada aqui me guardando. Mas ele fala, porque Jesus já havia atingido o nível de maturidade do céu. Ele fala, a nossa luta não é aqui, a nossa luta não se dá contra carne e sangue. A gente não tem que pensar de forma como o mundo pensa, a gente precisa pensar nas coisas que são do alto como Deus pensa. Então quando eu penso, pensar eu penso todo dia, né? E você também, né? Mas a gente precisa buscar pensar nas coisas que são do alto, nas coisas onde Cristo está sentado à destra de Deus Pai. No livro de Isaías, se não me engano, no capítulo 54, que fala que aquele que choca ovos de serpente, uma hora a serpente vai nascer e vai picar. A Bíblia fala assim que não tem como nós não deixarmos as aves voar sobre a nossa cabeça. Pensamento ruim vem toda hora, sim ou não? A gente pensa de forma errônea toda hora, seja a respeito de dinheiro, seja a respeito das pessoas. A gente pensa, porque a nossa mente ela é uma indústria de pensamentos, a mente é o dia inteiro. Mas agora eu escolho no que eu decido pensar ou não.
ou alimentar dentro do meu pensamento. Então Paulo fala assim: quando eu era criança eu pensava como criança, e o pensar me leva a agir. Então a partir do momento que eu penso, eu ajo como criança. Porque não tem uma pessoa que fala: não, eu estou pensando um negócio, fiz outro. Normalmente nós fazemos, nós estamos pensando. Quando uma pessoa, ela vai fazer alguma coisa errada, ela fala: eu já estava pensando. Ela veio pensando nisso. Quando uma pessoa comete um crime, um assalto, um roubo, ela não está andando na rua, assalto. Não, ele veio maquinando e pensando a respeito daquilo. Então Paulo fala assim: o que permeava o meu pensamento eram atitudes de menino. E você sabe quando você pensa como menino. Eu sei quando eu penso como menino. Como que a gente pensa quando menino? Quando a gente quer dar o troco. Ah, fez, espera aí. Vingança é um prato que se come frio ou quente. Como frio, é. Ah, cheio. Mundo dá voltas. Ou seja, a partir daquela ofensa que eu recebi, todo o meu pensamento vai se voltar para como eu vou dar o troco. E isso é pensamento de menino. Isso é pensamento de pessoas imaturas. Isso é pensamento de pessoas que não tiveram a revelação de quem é Cristo. Porque Cristo fala: bateu numa face da outra. Mas o imaturo não, bateu numa face, agora o que vai tomar conta da minha mente são pensamentos de vingança. São pensamentos de destruir o próximo. Então Paulo ele começa a falar assim: gente, olha, tudo isso eu fazia. Eu falava como menino, eu sentia como menino, eu andava como menino, eu me vestia como menino, mas isso não foi para sempre. Diga assim comigo: isso não é para sempre. Acho que é no livro de Hebreus capítulo 4 que fala assim: já era para você estar ensinando, mas ainda você está tendo que ser ensinado. Já era para você ser líder da escola dominical, já era para você ser ministro da palavra, mas ainda você está tendo que ser ensinado. Não ensinado nas coisas mais complexas, mas nas coisas simples. Você já tem 20 anos de conversão e ainda não faz coisas que demonstram pessoas de um mês de conversão. Poxa, você tem 20 anos de conversão e ainda você está dando trabalho como uma pessoa que chegou agora na igreja. Paulo fala assim: tudo isso são sinais de imaturidade. Já era para você ser pastor de uma igreja, mas não, você ainda está tendo que fazer discipulado. Paulo diz assim: olha, já era para você ser o dono da empresa, mas você continua como office boy. Por quê? Porque você não aprendeu por todos os processos que você passaram. Diga assim comigo: todo processo precisa me impulsionar à maturidade. Tudo que você passou na vida faz com que você se torne uma pessoa mais madura, não mais dura. Tem gente que fala assim: o processo torna as pessoas duras, mas o processo não tem que tornar as pessoas duras, tem que tornar as pessoas maduras. Então, aí ele continua dizendo aqui assim: mas quando cheguei a ser homem, repete isso, quando cheguei a ser homem. Ou seja, teve um momento que Paulo falou assim: uau, cara, virei homem. Ah, porque a barba cresceu na cara? Não, porque eu tomei um tapa do lado direito e ofereci o esquerdo. Como que Paulo percebeu que ele virou homem? Que ele não era mais menino? Porque aquelas coisas de menino não o atingia mais, não mudava o curso do propósito de Deus na vida dele. Porque enquanto nós somos menino, as ofensas muitas vezes mudam no curso do propósito de Deus na nossa vida. Então Paulo fala assim: quando eu me tornei homem, ou ele fala aqui, né, quando cheguei a ser homem, ou seja, quando eu entendi que eu atingi um nível de maturidade. Aí ele fala aqui nessa versão aqui: desisti das coisas próprias de menino.
Olha o que ele diz: quando eu entendi que eu me tornei homem, eu peguei as coisas de menino, tirei o brinco, o bermudão, skate, guardei no armário. Coloquei uma calça, uma camisa e fui procurar emprego. Quando eu percebi que agora eu tinha uma responsabilidade, quando eu percebi que agora o falar mal contra mim não me doía mais, quando me atacar não me doía mais, quando as ofensas não me doíam mais, eu olhei para mim mesmo e disse: uau, eu sou um homem. Então a partir de então eu desisti das coisas de menino. A partir de então eu abandonei as coisas de menino, porque eu agora reconheço a identidade de Cristo em mim. E a partir de então, agora eu vou ver uma vida madura. E aí ele diz assim no próximo versículo: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, e então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei como também sou conhecido. Então Paulo está dizendo o quê? Olha, agora eu entendo quem Cristo é, e o que Ele fez, e o que Ele é manifesto em mim. Então as coisas de menino, que eram coisas imaturas, ações imaturas, palavras imaturas, já não fazem mais parte da minha vida, porque eu entendi que agora eu sou um homem maduro. Não tem como mais nós ficarmos fazendo coisas de menino quando nós atingirmos a maturidade. E quando ainda eu faço coisa de menino, mesmo sendo homem maduro, eu faço às vezes por diversão. Mas não, isso não é mais normal em mim. Por exemplo, eu brinco com a minha filha de boneca, né? E tem que sentar na porta da casinha e ficar lá com aquela vozinha: oi amiguinha, tudo bem? Mas isso não faz parte da minha vida, porque eu sei quem eu sou em Cristo, e eu sei que eu já atingi uma maturidade em Deus. Então eu tenho os meus momentos de lazer, assim como também nós temos os nossos rompantes de maturidade. Por mais que você se torne uma pessoa madura, você vai ter rompantes, momentos de imaturidade. Mas que esses momentos de maturidade sejam revestidos por momentos de maturidade. Ainda que eu faça alguma coisa que expresse um lado meu imaturo, o meu lado maduro tem que ir lá e consertar aquilo. Deu para entender? Porque às vezes a gente tem uns momentos de maturidade, não tem que se falar: nossa, por que eu fiz isso? Eu mesmo no Facebook, ainda hoje, eu comento umas coisas lá que dá 5 minutos, eu falo: por que eu escrevi isso? Nossa, que bobeira. Aí vou lá e apago. O negócio já tinha 15 comentários me xingando, mas aí eu vou lá e apago. Por quê? Porque eu vi que às vezes foi um momento de imaturidade. E aí eu vou lá e minhas atitudes de maturidade vão lá e consertam aquilo. Então Paulo ele fala assim: quando eu era menino, não sou mais menino, eu estou caminhando. Abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses capítulo 3. Olha o que Paulo diz em Filipenses 3. Uma vez, eu sei que não tem nada a ver, né? Ontem eu fui jogar bola, e a gente jogou bola onde foi muito bom esse tempo, né? Teve gente que aproveitou bem mais do que eu. Sim, teve irmão que joga quase sozinho. Assim, então ele aproveita mais o tempo do futebol, né? Mas a normalidade nós jogamos, acho que no todo aí uns 40 minutos. Tem irmão que jogou umas 2 horas quase sozinho, né? Mas fala com... Mas uma vez me perguntaram assim: por que eu não jogo constantemente futebol? Agora, foi interessante que ontem eu entendi um novo nível de futebol. Da individualidade, não estou brincando. Né? Nós jogamos no meio de muitos homens maduros, então foi um jogo bom. Mas teve época que eu já joguei com um monte de molecada. Vamos jogar futebol, turma da igreja, só vai molecada da igreja. E por que eu não jogava futebol? Não é porque eu não sou bom, vocês viram que eu jogo futebol, eu jogo bem, né? Pena que o Geraldo não estava lá, porque eu poderia ser o bola cheia do Fantástico hoje. Mas eu marquei uns 4, 5 gols. E assim com umas defesas também maravilhosas. Mas o porquê que eu parei por um tempo de jogar futebol com os irmãos da igreja?
Não, entenda bem isso, e está filmando depois para quem assistir também não pensar mal de mim. Porque quando eu, como pastor, quando eu como pastor, às vezes jogava bola com os irmãos da igreja, eles perdiam a noção da linha de respeito. E aí chegava na igreja, uma vez um jovem chegou na igreja, depois de um dia de futebol, então, chegou na igreja, estava parado, e aí pastorzão, e pau, me deu um tapa, sabe aquele vergão de 5 dedos que fica nas costas? E ele me tratou quando chegou na igreja como um amigo do futebol, não como o pastor, mas como pastor. Ele continuou me tratando como um amigo do futebol. Enquanto nós estamos no futebol, é futebol. Mas não tem como a gente jogou lá futebol, então tinha um médico jogando futebol. Não tem como eu chegar no consultório do médico e falar assim: fala aí pro João que o mano chegou. Fala aquele cara que marcou 2 gols nele ontem. Já precisou chegar lá na empresa do Kleber amanhã? Fala assim: fala para aquele gordinho lá. Brincando. Fala, aquele cara que marcou um gol nele por baixo das pernas, fala que é eu que estou esperando ele aqui na recepção. Ou seja, rompantes de imaturidade fazem a gente sair do propósito. Então por que eu tinha parado de jogar futebol? Não é porque eu não gosto de futebol, mas porque as pessoas que jogavam futebol eram imaturas, e eles não sabiam dividir o momento futebol do momento culto, ou do momento pastoral. Eles agiam de uma forma imatura, então por causa disso eu resolvi me afastar. É melhor não jogar futebol enquanto não tiver pessoas maduras que entendam que há um momento futebol, e saiu do futebol, acabou o momento futebol, volta à vida normal, é a vida que segue. Não que a gente é quadrado, né? 100%. Então é isso que Paulo está falando. Eu não sou mais criança, eu não sou mais menino. Quando eu falava, pensava, agia, me portava tal como. Agora não sou mais. Agora eu sou um homem maduro. E quando eu entendi que eu sou um homem maduro, que eu me tornei um homem maduro, ele fala quando eu cheguei. Então, se ele fala quando eu cheguei ou quando eu me tornei, porque há um processo. Ou seja, tudo que acontece na nossa vida é processual, nós vamos sendo construídos. Então chega um momento que nós nos tornamos. Ninguém nasce médico, ele se torna um médico depois de um processo de estudo e de aperfeiçoamento. Então Paulo fala assim: olha, eu tive um processo de aperfeiçoamento quanto ao que é ser um homem, e quando me tornei um homem, eu deixei de ser menino, eu desisti das coisas de menino, eu abandonei as coisas de menino, e entendo que eu tenho meus momentos, às vezes de imaturidade, mas que os meus momentos de maturidade possam resolver os meus problemas de imaturidade, que os meus problemas de imaturidade sejam resolvidos pelos meus problemas pelos meus momentos de maturidade. Ou seja, quando eu erro, agora eu sei pedir perdão, eu sei pedir desculpa. Antes eu não errei, ele que fica chorando lá, imaturo. Porque às vezes eu sei que eu agi com imaturidade com alguém, que eu feri alguém, e às vezes eu quero continuar nessa minha imaturidade. Então eu digo que o problema dele, deixa chorar, é fraco, não aguenta brincar, não aguenta conversar, não aguenta a verdade. Agora o meu processo de amadurecimento faz com que eu chegue à pessoa e fale: se eu te feri, me perdoe. Então que a gente possa buscar essa maturidade em Cristo. Nós precisamos ser uma igreja madura. E ser maduro não é ser sisudo. Eu sou maduro agora, não brinco mais. Não, tenho os meus momentos de brincar, mas eu não brinco com coisa séria. Tenho os meus momentos de descontração, tenho os meus rompantes de maturidade, porque eu não sou perfeito, mas eu preciso entender quem eu sou em Cristo. E quando eu entendo quem eu sou em Cristo, eu entendo também que eu vou errar, mas que os meus erros não respondem quem eu sou, porque eu tenho buscado em Deus ser maduro. Então eu queria orar com você para que nós possamos atingir em Deus essa maturidade, deixar de ser menino. Depois você medite nisso, porque tem muita coisa. O que é falar como menino? O que é sentir como menino?
Olhe para a vida de uma criança e você vai detectar isso que é sentir como um menino. A Rebeca, ela está na fase da birra. E às vezes ela se joga, e agora que a gente é pai, que a gente vê que não é o pai que era relaxado, é que criança é criança. Então ela está na fase de se jogar no chão e chorar. Ela está na fase da troca. Se quer que ela coloque um tênis, você tem que dar uma bala. Ah, o papai vai dar bala, vamos por tênis, o papai vai dar bala. Por quê? Quem vive de barganha em barganha é imaturo, é menino, é criança. Quem fica fazendo birra é criança. Homem maduro entende o propósito. Mulher madura entende o propósito. O porquê eu estou aqui. Por que Deus me enviou a esse lugar. O porquê que Deus me plantou na minha família. Hoje, quando eu orava lá na casa da minha avó pelo Dia das Mães, eu fiz uma oração declarando: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me colocou nessa família. A minha família não fui eu que escolhi, foi Deus que me colocou lá. Então o Senhor me colocou nesta família para que eu seja a luz no meio dos meus familiares. Então nós precisamos entender o que Cristo tem para nós, o porquê estamos em tal lugar por determinado tempo, para que aquilo que é em nós seja manifesto na vida do outro. Amém? Não se coloque em pé, vamos orar e agradecendo a Jesus. Que a gente possa mesmo declarar isso, né, Senhor? Que eu seja homem maduro. Pai, obrigado, Senhor, porque a cada dia nós temos buscado aprender mais do Senhor. Queremos deixar os rompantes de menino para se tornar de vez homens maduros, mulheres maduras, Pai. Senhor, sabemos que às vezes nós temos os nossos picos de imaturidade. Senhor, mas o homem maduro, ele reconhece quando ele errou, quando ele falhou, e ele busca, através da maturidade, da sua maturidade, consertar aquilo. Que nós possamos deixar as coisas de menino, para ser homens, mulheres, que manifestam o reino, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, Deus abençoe, até daqui 5 minutos.